Então, hoje eu vim para a gente conversar um pouco sobre o conceito Move Soul. O que é esse conceito Move Soul? Para começar, o que significa soul? Soul é uma expressão em inglês que significa alma, e eu entendi, eu pensei bastante, tentando escolher um nome, dar um nome para essa nossa metodologia do ensino do movimento. E aí cheguei à conclusão que essa palavra, essa expressão soul, alma, movimento com a alma, tem uma ideia de integração, tem uma ideia mais abrangente, de conexões, corpo e alma. Então, eu achei que ficou bem legal esse nome, e aí a gente já está patenteando também, a expressão, o nome, conceito Move Soul. E o que é isso, Giovana? O que é esse conceito Move Soul? Na verdade, é uma proposta de uma metodologia do ensino do movimento, tá? Eu tive a oportunidade de, em 2006, fazer a minha formação em Pilates com Neuza Araújo, em São Paulo, que é uma rolfista, Então, a minha formação, eu fui muito agraciada e muito abençoada nessa formação, porque ela foi uma formação completa. Eu costumo dizer que a minha surpresa é uma surpresa muito, muito boa, É bom quando a gente tem boas surpresas. Oi, Taina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, a gente, quando tem boas surpresas, é muito bom, Surpresas são boas, só é bom quando são boas, na verdade. Então, por muito tempo, eu abria revistas de Pilates, ouvia vídeos de Pilates e não via muita novidade. Ou seja, tudo que eu via, saía uma revista nova, um livro, uma coisa, eu ia dar uma olhada, eram coisas que eu já conhecia. Então, eu fui cada vez mais me certificando, Fui cada vez mais me convencendo de que realmente a formação que eu fiz com a Neuza foi sensacional. Foi uma formação completa, com solo e acessórios, Então a gente fez o Pilates de solo e o Pilates Mat Pilates, que é o Pilates de solo, e o Pilates em aparelhos. Então fiquei muito satisfeita. Foi um desafio grande na época, em 2006, então já tenho 14 anos aí na estrada trabalhando com Pilates. E até hoje o Pilates é o meu carro-chefe de movimento, A gente tem uma academia aqui em Teresina, na Zona Leste de Teresina, e nessa academia a gente tem um estúdio de Pilates, um estúdio de musculação e um consultório, onde eu atendo com terapia manual. Tá? Então, eu sempre trabalhei na linha do Pilates com uma visão diferente, uma visão mais voltada para consciência corporal, para o movimento mais consciente mesmo, para o movimento mais percebido, Se perceber, reconhecimento de corpo, a gente já tinha essa linha de trabalho. Quando eu comecei a estudar a fáscia de maneira mais aprofundada, agora com os estudiosos, os pesquisadores, as pessoas que estão aí à frente da pesquisa de fáscia no Brasil e no mundo, a gente tem acompanhado bastante o trabalho deles. Sempre que posso, faço uma formação em congressos, estou sempre presente nos eventos que falam de fáscia, tá? Naquele eixo São Paulo, Sul e Sudeste. Então, quando eu comecei a conhecer melhor o sistema facial, eu comecei a me interessar não só pela terapia. Oi, Fabiana, tudo bem? Não só pela terapia manual, pela fáscia em tratamento, mas comecei a buscar alternativas pela fáscia em movimento, Então, nesse momento, eu comecei a estudar um pouco mais o movimento. E o sistema facial veio casar exatamente com uma prática que eu já tinha, e o estudo do sistema facial, então a fundamentação, ela vinha embasar tudo aquilo que a gente já praticava e que não chamava de treinamento de fáscia, na verdade. Então, comecei a me interessar, comecei a participar mais, E cada vez mais a minha prática aqui no estúdio, ela foi se aprimorando e a gente foi conseguindo ajudar mais os nossos clientes e tudo. Então, nesse momento agora, desse ano de 2020, que todo mundo precisou dar essa parada, no primeiro momento a gente ficou um pouco perdido, Eu acredito que todo mundo tenha passado por essa dificuldade.
Mas eu aproveitei muito bem esse isolamento social para poder organizar as minhas coisas principalmente em relação a trabalho e a estudo. Então eu acompanhei muitas pessoas, pratiquei muitos tipos, muitos métodos, né, de movimento, fiz formação online, participei de reuniões pelo Zoom, por todos esses aplicativos, né, então a gente não perdeu o contato com os grandes profissionais que a gente está sempre, né, fazendo formação e sempre tem acesso à conversa, a trocar ideia, enfim. Eu aproveitei esse momento e também fiz muito experimento de corpo. Então, nesse período, agora nesses meses que iniciaram o ano de 2020, onde a nossa atividade de trabalho foi diminuída em relação ao público, eu tive, né, a sacada, digamos assim, ou até na verdade, a iniciativa, né? Muitas pessoas reclamaram, ficaram paradas, ficaram meio aperreadas e tudo. Também fiquei, claro que eu fiquei, mas eu resolvi fazer do limão uma limonada. Então, eu vou aproveitar esse tempo e vou fazer o que eu não tenho tempo para fazer no meu tempo normal, né? Na minha rotina, né? E aí estudei bastante, continuo estudando. E aí eu vim perceber nesse momento que o que a gente já vinha trabalhando, da maneira como eu já vinha trabalhando, a minha equipe vinha trabalhando, era exatamente na linha do treinamento da fáscia, dos movimentos do treinamento da fáscia. Então eu resolvi que eu tinha que sistematizar melhor essa metodologia. E aí eu queria reforçar que não é um método, é uma metodologia do ensino do movimento. E que eu resolvi também batizar, dar nome aos bois, digamos assim, né? Então, chamamos de Move Soul, que é essa nossa metodologia de trabalho. A partir daí, a gente desenvolve também os exercícios, a gente começa a dar nomes para ter uma cara do método, do conceito Move Soul. Então, hoje, né, algumas pessoas falaram comigo, umas 3 ou 4 pessoas falaram comigo, falando da live, que gostaram da live, que acharam interessante, que acharam muito parecido com a yoga. E outra pessoa falou para mim, Gil, eu nunca fiz, porque eu também estou fazendo muita aula online, né? A gente está fazendo bastante aula online. Então, alguns alunos, né, dessas turmas online já relataram para mim que alguns exercícios nunca fez em lugar nenhum, só fez comigo. Então, a Giovana está criando? Não, claro que não estou criando nada, gente. Na verdade, essa pessoa também que falou sobre a yoga, e eu disse a ela, realmente tem coisas de yoga, porque o conceito Move Soul nada mais, nada menos é do que um apanhado, né, das minhas vivências. É um resumo, é um resultado de todas as minhas vivências corporais, das minhas formações, da minha prática, né, profissional, do meu exercício do Pilates. Então, o que a gente traz de novo? A gente não traz nada de novo, a gente encontrou uma forma mais, digamos assim, que seja mais fácil do cliente executar o movimento. Então, a gente pega um movimento, pega uma pessoa, sugere, né? O exercício, na verdade, ele é sugerido. Quem faz o exercício é você. A gente sugere, a gente dá uma orientação, um sentido, mas o seu corpo é quem vai fazer o movimento. Você é que sabe até onde você consegue ir, tá? O bom exercício é aquele exercício que o seu corpo consegue fazer. Esse é o bom exercício, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, qual a melhor atividade para eu fazer? Esse exercício é bom? Esse tipo de exercício é bom? Essa modalidade? Então, qual é o melhor modelo? O melhor é o que você consegue fazer, o que o seu corpo consegue chegar lá. Imagine você de repente resolve começar a correr. Você nunca correu na vida e de repente você começa, não, a partir de agora eu vou correr porque eu acho muito bonito correr, ou então eu quero perder peso, ou então eu quero, fulano corre, eu também quero correr, ou então eu quero pedalar, ou a partir de agora eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa. Você põe na sua cabeça o que vai fazer. Tudo bem. Mas será que seu corpo está pronto para você fazer aquele exercício? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer sempre. Porque é, inclusive, um questionamento de segurança, tá? E ninguém melhor que você para conhecer o seu corpo e para proteger o seu corpo. Quem sabe do movimento, quem sabe do exercício, não é o professor, é você. Oi, Virgínia, tudo bem? Aurilene, Odete,
Que bom, meninas, sejam bem-vindas. Tá? Então a gente está falando aqui um pouco sobre uma live que eu fiz ontem, falando sobre o conceito Move Soul, que é uma nova proposta, uma metodologia de ensino do movimento que eu estou desenvolvendo e que a gente está conseguindo sistematizar, e que a pandemia me deu essa oportunidade de enxergar que o tipo de trabalho que eu vinha fazendo tinha uma tendência e tinha uma cara muito facial. E agora, com o estudo da face, com os treinamentos, com as formações que a gente vem fazendo, eu tenho condições agora de dar uma cara, dar um nome, dar um formato para a nossa forma de trabalho, tá? Então, o que é isso na verdade? A verdade é uma forma, é uma maneira, digamos assim, que a gente entende que vai ser mais fácil para o nosso aluno conseguir o movimento. E ele é baseado em alguns pilares, em algumas, digamos assim, alguns conceitos também, né? Então, a yoga, por exemplo, né? Os movimentos da yoga são muito interessantes. Se vocês não viram a live, quiserem ver, tá no Instagram da Ana Paula, Pilates Ana Paula Souza, tá? Mas eu fiz um exercício ontem que uma das meninas disse, isso é yoga. Na verdade, é um exercício de yoga, entre aspas, porque ele é muito mais suave. O da yoga ele é bem mais potente, tem amplitudes muito maiores. Então, eu fiz uma demonstração de um movimento que é possível qualquer pessoa fazer, tá? Não precisa ter um yoga para fazer, tá? Então, o que a gente entende é que o movimento permite que seu corpo se exercite. Não dá para você se exercitar sem ter um movimento um pouco mais limpo. Eu não sei se eu estou confundindo um pouco a cabeça de vocês falando em relação a movimento e exercício. Porque a gente está muito acostumado... Oi, Dodô, tudo bem? A gente está muito acostumado em fazer exercício. Séries de exercício, peso, repetições, né? Tempo, são, digamos assim, variáveis que são muito comuns na nossa prática de exercício, né? Então, quantas vezes, quantas séries, quanto tempo, a velocidade e fazer o movimento, o exercício. E eu não penso como é que a minha articulação se comporta, como é que meu corpo recebe aquele movimento, como é que eu estou descarregando peso nos meus pés, como é que eu estou equilibrando a minha bacia, como é que está o posicionamento dos meus ombros, o posicionamento da minha cabeça, será que a minha cabeça está realmente em cima do pescoço, ou será que eu estou fazendo exercício fora do eixo, eu estou puxando uma carga aqui, por exemplo, na musculação, e aí eu estou com a cabeça projetada para frente, ou eu estou com o meu ombro mais baixo que o outro, eu estou apoiando numa perna só. Então, se eu tenho uma estrutura que está desorganizada e eu estou colocando uma sobrecarga em cima de uma estrutura que não tem uma base firme, uma base estável, eu corro o risco de provocar lesão. Então, muitas vezes acontece, a pessoa diz, chega no consultório aqui para mim, não sei porque eu me machuquei, porque eu faço atividade física e o corpo é forte, eu sempre fiz. Como se a atividade física fosse um escudo, como se fosse uma situação em que você não vai se lesionar nunca porque você faz exercício. Não é bem assim. Então, o conceito Move Soul, ele vem com uma ideia de que você precisa visitar o seu corpo, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa identificar qual é o movimento que é possível você fazer, qual é o movimento que o seu corpo está pronto para fazer. Não é que você não vá correr, como eu estava dando exemplo, não é que você não vá andar de bicicleta, vai correr, vai andar, mas você tem que se preparar para isso. Não dá para correr, gente, sair correndo, participar de uma maratona, ou correr um trotezinho ali na rua se você tem uma pisada que não é legal, se o seu joelho não tem alinhamento, tá? Se você tem uma coluna que tem uma queixa lombar, se você tem dor cervical, mas eu vou correr, Giovana, com os pés, o que tem a ver cervical? Tem tudo a ver, todo o impacto que você dá nas extremidades, e aí vamos pensar nos pés, ele se propaga pela coluna inteira, podendo chegar até a cabeça. Então você pode sim piorar uma situação de dores, entendeu? De alguma lesão que está ali iniciando, alguma coisa, você pode desencadear uma crise. Mas o médico mandou eu caminhar, o médico mandou eu correr. Sim, mas você precisa entender que o corpo, ele tem limitações, ele tem possibilidades também. Então a gente trabalha em cima da possibilidade. Então, se você quer caminhar, se você quer correr, se você quer pedalar, beleza, vai fazer, tudo bem. Agora, precisa
saber se seu corpo está pronto. Como é que você vai saber isso? Se você tem que conhecer o seu corpo. A impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas não habitam o seu corpo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Será que eu habito meu corpo? Esse corpo é meu? Nossa, eu tenho uma coisa no quadril que eu nunca tinha percebido. Meu joelho assim assado. Tem pessoas que sabem exatamente onde está o dedinho mínimo do pé esquerdo. Tem pessoas que não sabem. Então é como se aquele corpo não fosse dela. Então começa a fazer algum tipo de atividade, vai fazendo. Eu tô fazendo. Me matriculei na academia, me matriculei no clube, sei lá, qualquer coisa. Então iniciei e comprei uma esteira, tô fazendo em casa e tô andando e daqui a pouco começa a ter queixas, né? Porque como é que você vai fazer um exercício se o seu corpo não tem possibilidade de movimento, se a sua bacia não tem movimento, se seu tórax está enrolado, se você... Então, a ideia do conceito Move Show é a gente liberar esses movimentos, fazer com que o seu corpo consiga, né, um movimento mais limpo, mais livre, mais leve, mais solto. Por isso que a gente tem um slogan de seu movimento será outro, tá? Então, a partir do momento que você começa a melhorar a amplitude de quadril, a partir do momento que a gente começa a melhorar a amplitude de ombro, com movimentos nas articulações, no tecido facial, aí tudo fica muito mais fácil. Imagine você que, por exemplo, imagina uma estrada, você quer passar numa estrada e aquela estrada tá suja, tá cheia de galhos, que caíram galhos, sei lá, alguém cortou uma estrada lá no meio da BR e tá tudo cheio de galho, tudo interditado. Como é que você vai passar? Então, precisa limpar o caminho para poder passar. E o conceito Move Show é exatamente quem vai limpar o caminho para o seu movimento, para o seu exercício. Você preparar o seu corpo de forma responsável, de forma respeitosa até, tá? E é baseado também no desenvolvimento motor. Então, atividades que a gente fazia e não faz mais, tipo, ficar de cócoras. Se a gente for pensar, a gente ficava de cócoras. Olha para uma criança, a criança fica de cócoras tranquilamente. Se cai alguma coisa no chão, a criança vai apanhar, ela se abaixa, ela fica de cócoras, pega para você pegar ou fica ali brincando um pouquinho de cócoras, numa boa, depois ela levanta e sai. A gente não consegue fazer isso, pelo menos não com facilidade, tá? Então, a ideia é a gente recuperar movimentos que o seu corpo já fazia, que seu corpo deixou de fazer em algum momento, que os seus freios musculares, miofaciais, eles se instalaram ali de uma forma que você não consegue mais fazer esse tipo de movimento. Tá? Então, uma sugestão que eu vou dar para todos vocês aí que estão assistindo é que inicie, por exemplo, o seu dia se espreguiçando. O espreguiçar, segundo o Dr. Fernando Bertolucci, que é um fisiatra paulista, né, que está desenvolvendo o toque de tensigridade, que é uma terapia, um método de terapia manual, né, de toque terapêutico. Ele escreveu um artigo muito interessante sobre pandiculação. Pandiculação é o espreguiçar. Então, quem tiver interesse, quem for da área profissional do movimento ou quiser, eu posso mandar, eu tenho esse artigo, posso mandar, se alguém quiser depois me manda um direct, me dá um e-mail que eu mando para vocês. Então, ele defende, né, e ele fala muito do espreguiçar, da importância do espreguiçar. O espreguiçar é o seu corpo pedindo espaço interno, tá? Então, se você olhar para um gatinho, para um cachorro, os animais de um modo geral, principalmente os felinos, né, mas outros animais também fazem isso, eles se espreguiçam o tempo todo, as crianças se espreguiçam e a gente também se espreguiçava. Em algum momento da vida você deixou de fazer isso, a gente deixa de espreguiçar, porque é feio, porque é mal educado, é falta de educação, dá uma impressão de preguiça, né? A pessoa é preguiçosa, nossa, que coisa feia, como se o assunto não estivesse te interessando, mas na verdade é o seu corpo pedindo para se espreguiçar, é como se fosse uma roupa amassada que de repente quer desamassar, então isso é o espreguiçar. Tá? E não tem forma correta de espreguiçar. O seu espreguiçar é diferente a cada manhã, a cada dia.
Você precisa ouvir o seu corpo e saber qual parte do seu corpo está pedindo espaço. São nas costelas, é no pescoço, é na mão, é no pé, no braço. Ouve o seu corpo, aprenda a ouvir o seu corpo, a saber o que está te chamando, qual é a região que está mais tensa e tenta aliviar aquela região, tá? E uma outra coisa que ele fala também que faz parte da panticulação é o bocejar. O bocejar, né, é o espreguiçar da árvore respiratória, do seu sistema respiratório. Então a gente não faz isso. Você reprime um bocejar, você põe a mão na boca, né, aquela coisa, e você não consegue, e também você não consegue. Você tenta, mas termina bocejando. É uma sensação natural, é uma atitude, digamos assim, um comportamento do corpo natural que você não consegue inibir, tá? O espreguiçar a gente até inibe, mas o bocejar não. Então fica a dica para vocês, né? De manhã cedo, antes de você desafiar a gravidade, de você ficar de pé, antes de levantar da sua cama, espreguiça. Fica ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá? E busca esse espaço nessa sua roupa interna, que é o tecido facial. Então, não pula da cama. O despertador tocou, você não pula da cama. Põe para despertar um pouquinho antes, põe na soneca e faz o teu espreguiçar de manhã cedo. Você vai ver como vai mudar totalmente o seu dia e aos poucos o seu corpo também vai mudando. Tá bom? Então, para falar um pouco do conceito Move Soul, eu vou trazer depois em outras oportunidades alguns exercícios, alguns movimentos. E estou aí também organizando um workshop, né, sobre o conceito. E eu vou fazer uma divulgação e quem tiver interessado me manda um direct que a gente vai fazer esse workshop, provavelmente por uma plataforma. Oi, Virginia, e quando dá cãibra, quando espreguiça? Então, se você vai se espreguiçar e dar uma cãibra, espreguiça mais leve, tá? É exatamente essa proposta que eu estou fazendo para vocês. Não força o seu corpo está dando um sinal. Então, se você vai fazer um movimento que deu uma cãibra, porque você, esticou demais, tá? Então, alivia, suaviza o movimento, trata seu corpo com carinho. Espreguiça, aí tenta ir para um outro lado, tenta mexer. Que minha panturrilha foi ruim. Então, se é ruim quando você puxa o pé e a panturrilha deu uma cãibra, então volta ao movimento, suaviza, né? Não sei se você está falando exatamente de cãibra na panturrilha, mas a gente tem cãibra em tudo quanto é que é lugar, né? Na panturrilha é mais comum. É na panturrilha, Virginia, que você está falando, que tem sempre cãibras? Oi, Ana Maria, tudo bem? Oi, Raquel. Hein, Virginia, me diz aí se é na sua panturrilha que você tem cãibras. Porque às vezes as cãibras na panturrilha, elas são também, aquele músculo está congestionado, né? Ele está enturgecido, é sim na panturrilha, né? Então, às vezes você está com uma fadiga muscular muito grande, você caminhou muito um dia, sei lá, usou um sapato que não foi legal, por algum motivo a tua panturrilha, ela tá, sei lá, tensa, né? Tá túrgida. Então ela tá congestionada, o músculo tá congestionado. Então vale a pena você fazer uma massagenzinha, vale a pena você mexer com os dedos devagarinho, né? Não precisa aquela coisa. Eu não sei se vocês aprenderam assim, eu acredito que a maioria das pessoas, de dizer assim, minha panturrilha tá cãibra, pega nos dedos do pé e puxa, né? Então as pessoas às vezes fazem isso. Ou então tem uma outra teoria de assim, não puxa, porque vai dar varize, né? Então, o que é a cãibra? A cãibra é uma contratura muscular violenta. Então, o músculo, ele dá um nó. Então, o que você tem que entender com aquele nó? É o teu corpo dizendo que ali está muito tenso, ali está muito, muito ruim, está muito congestionado. Então, você precisa ativar o que a gente chama no nosso corpo, no sistema nervoso parasimpático, que é o calmante. O sistema nervoso simpático, ele é ativo, e o parasimpático, ele é calmante. É o sistema nervoso que te acalma, né? A situação do sistema nervoso que vai te acalmar. Então, a gente precisa ativar o parasimpático. Como é isso? Tentar mexer devagarinho, esticar a perna, se der, se não der, você recolhe. Escuta o seu corpo, tá? Então, a cãibra já é um recolhimento muito forte, muito violento. É como se você tivesse uma corda puxando muito e você querendo puxar do outro lado, como fazendo um cabo de guerra. Então, não faz isso. Dá um tempo para o seu corpo, né? Tenta respirar, tenta mexer
de repente é na panturrilha, o joelho, o quadril, tá? Espreguiçar de cima para ver se aquilo acalma a tua panturrilha. Então não força. Oi, Adriana, tudo bem? Não força a tua panturrilha se tiver com cãibra, tá? Então é exatamente essa proposta de reconhecimento do corpo que a gente traz com o conceito Move Soul. É você ouvir o seu corpo, é você conhecer o seu corpo, é você entender, é você observar, fazer um checklist, né, digamos assim, né, do corpo. Como é que tá minha panturrilha, como é que tá minha respiração. Eu tô agoniada, tô ansiosa, tô sem fôlego. Então calma, deita, faz um exercício respiratório, sente como é que tá as suas costelas, tenta acalmar seu pensamento. Então a gente consegue fazer isso nos exercícios também. Durante os movimentos, né, do conceito Move Soul, a gente consegue ganhar, né, essas, digamos assim, avançar nisso, né, ganhar essa confiança no corpo, essa intimidade com o seu corpo. Você precisa ter intimidade com o seu corpo. Entender. O corpo da gente só fala, gente, com dor, com tensão, e não tem como falar. Então ele vai te dar sinais de estresse, sinais de cansaço, sinais de tensão. Então você precisa identificar qual é a área do seu corpo que está tensa, que está em sofrimento, e tentar acalmar aquela região. Com respiração, com um exercício suave, com um movimento. Meu pescoço está doendo aqui, vira que dói. Não, então vai menos, olha para o outro lado, baixa a cabeça, procura. Como é que eu posso mexer que me alivia? Eu não vou ficar lá machucando, lá onde está doendo eu vou ficar insistindo. Dói, olha como dói, aqui dói, mas como dói. Você vai ficar lá que dói? Então procura outro movimento, procura um jeito mais amigável, né, mais respeitoso de tratar o seu corpo, tá? Então a gente consegue, por exemplo, ganhar espaços, né, ganhar no tronco, a ideia de expandir, né, a ideia de crescer e não de comprimir, de cair, de colapsar. Não, eu quero ganhar espaço, eu quero que os meus músculos, que os meus vasos, que os meus nervos, né, tenham um bom posicionamento dentro do meu corpo e que meu corpo tenha mais equilíbrio. Então o exercício, né, que a gente chama de movimento, não exatamente de exercício. Então esse exercício não vai me fortalecer, não é um exercício que vai me dar tônus muscular, não necessariamente, tá? Mas o conceito Move Soul, ele é inserido dentro da sua atividade, isso que é legal, tá? Então, por exemplo, você chega aqui na minha clínica, no estúdio Pilates, eu quero me matricular no conceito Move Soul. Não é assim que acontece, tá? Então a gente insere dentro do exercício do Pilates, por exemplo, alguns movimentos do conceito Move Soul, e ali você vai ganhando, você vai melhorando. Então eu não estou preocupado com contagem, com repetição, com força, né? A gente vai permeando os movimentos, os exercícios com os movimentos do conceito. Então o conceito é uma metodologia de ensino, não é um método novo, está surgindo isso, não é isso. É uma metodologia de ensino do movimento. Tudo bem? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Ficou claro, gente, o que é esse conceito? Pode parecer um pouco confuso, porque a gente não está muito acostumado a lidar com o corpo dessa forma, a enxergar o corpo dessa forma, né? A pensar que eu posso recuperar os movimentos que eu tinha e que eu não tenho mais. O nosso corpo já sabe, movimentos dentro do útero da mãe, movimentos de embrião, que eu tenho que me enrolar, que eu tenho que me desenrolar. Tudo isso a gente consegue fazer e consegue recuperar. Alguém ficou com dúvida sobre o que a gente conversou? Bom, se alguém tiver depois alguma dúvida, quiser ouvir novamente, que eu vou deixar gravada essa live, para a gente poder... para vocês poderem depois ouvir. Se alguém tiver dúvidas, me manda no direct que a gente vai respondendo, tá bom? Obrigada por ter ficado com a gente aqui conversando, e queria dizer que é um prazer enorme tê-los aqui e que eu também estou muito empolgada e muito orgulhosa com esse conceito, porque eu acho que vai poder ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas a entender melhor o seu corpo e a ter um movimento mais limpo, um movimento, qualidade no movimento, né? Na verdade, qualidade de movimento mesmo, que eu não posso falar de qualidade de vida se eu não tiver um bom movimento. Se eu não tiver qualidade nos meus movimentos, eu vou ter um corpo cheio de dor, um corpo amarrado, um corpo restrito, cheio de freios. Então,
através dessa forma, dessa metodologia, a gente tem como melhorar muito os freios e melhorar também o movimento para poder viver bem melhor. Tá bom? Um abraço para todos e até mais. Qualquer coisa me manda um direct pra gente falar, esclarecer alguma dúvida, tá bom? E em breve vou trazer alguns exercícios pra gente fazer do conceito Move Soul. Seu movimento será outro, pode ter certeza. Tchau, tchau!